E uma pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado apontou que a maioria dos brasileiros continua contrária à anistia a Jair Bolsonaro. 54% dos entrevistados são contra o governo nacional aprovar, então, o Congresso Nacional, na realidade. O Congresso Nacional aprovar essa anistia para livrar o ex-presidente da condenação por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Outros 39% defendem a ideia. 2% afirmam ser indiferentes e 4% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de setembro, com 2.025 eleitores e 113 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e de acordo com os dados levantados pelo Datafolha, 61% dos entrevistados afirmaram ser contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Outros 33% são a favor, 5% não sabem, 1% são indiferentes. Se comparado aos meses anteriores, como de julho, abril, dezembro, houve um aumento no índice de rejeição a essa questão da anistia. O Datafolha mostrou também que os 50% dos entrevistados defendem a prisão de Bolsonaro por tentar o golpe. Outros 43% são contra, 7% não sabem. E ainda 50% acreditam que Bolsonaro será preso e 40% acham que não e 10% não sabem. Esses números, na realidade, meio que seguem um padrão de pesquisas anteriores, né? Com essa diferença que a gente, inclusive, viu na própria votação mesmo, né? Na eleição mesmo de 2022. Sim, eu acredito que mais do que tudo, essa pesquisa mostra a força das instituições brasileiras, né? Mostra a população concordando com o julgamento que foi feito e ainda que a anistia seja estritamente falando, a anistia, o crime de golpe de Estado não pode ser anistiado. É sempre importante, mas ainda assim é sempre importante lembrar que o Congresso pode discutir. Esse sistema de contrapesos, ele possibilita que o Poder Legislativo discuta e possa, enfim, editar um novo dispositivo, como, por exemplo, uma emenda constitucional, ainda que seja mais difícil. Então, vamos aguardar o que pode ser feito com muita paz. Eu sempre falo isso aqui porque, na verdade, é o que a gente precisa, né? Eu acho que o brasileiro, essa pesquisa também comunica um pouco isso, que o brasileiro quer paz, quer que essa questão seja encerrada de uma vez por todas. Eu acredito que a dosimetria da pena, apesar de ser alto a quantidade de anos, o fato dela ser uma grande parte em detenção e reclusão, não sei muito bem como funciona isso, mas ela possibilita que seja isso possa, depois com os embargos, que o ex-presidente Bolsonaro possa cumprir isso em prisão domiciliar, especialmente pela condição de saúde dele, que já está debilitado e pela idade. Então, vamos aguardar aí o que os instrumentos do direito dão de possibilidade para que isso aconteça de uma forma pacífica e não volte a acontecer mais clamores populares em relação ao grande líder que é o ex-presidente Bolsonaro. É importante a gente dizer isso. Não é o fato de tudo isso que aconteceu, isso precisa ficar registrado, foi importante o julgamento, foi importante essa reparação histórica, porque foi grave o que aconteceu, mas nada disso apaga o grande líder e o grande movimento que ele causou nesse país. Eu faço questão de reconhecer isso. Até puxando o finalzinho da Ana Flávia, você acha que após essa condenação, porque o que se apresenta nessa pesquisa é que, teoricamente, o Bolsonaro estaria enfraquecido, né, com o próprio eleitorado a partir desse julgamento. Você acha que isso corresponde com a realidade? Eu acho que não corresponde com a realidade a pesquisa.
principalmente por causa das movimentações que acontecem no Brasil. Se nesse domingo houver um chamamento para a questão de mais um pedido de anistia em todo o Brasil, com certeza a população vai para a rua, e vai para a rua em massa. Então, essa pesquisa, ela está um pouco fora da realidade. Ela está mais no sentido, na minha visão, Mariana, naquele sentido da falta de acompanhamento, como o senhor disse ali durante a entrevista, desse julgamento. Muitas pessoas pegaram apenas o resultado do julgamento, não viram como que o julgamento aconteceu e vão mais naquela linha da mídia, às vezes aberta, que não detalha a questão do julgamento. Vamos pegar alguns detalhes desse julgamento. Para mim, o ministro Luiz Fux foi o único que fez aquele trabalho que deve ser feito pelo magistrado com relação a uma análise de uma ação, ou seja, ele trouxe o que o Ministério Público ofereceu como denúncia, ele trouxe o que a promotoria, no caso, o próprio ministro Alexandre de Moraes, estava aceitando como acusação e colocou a contrapartida ali dos advogados. Então, ele pesou isso na balança para poder tomar a decisão dele. Aí, quando você chega nos ministros experientes, uma ministra experiente, como a ministra Carmen Lúcia, o que ela faz? Ela fala de poesia, ela fala de algumas ações que não tem nada a ver com a questão daquele julgamento em si e fala que não vai detalhar as razões porque ela está dando a condenação, porque ela acredita que já tem provas suficientes. Não, ela tem que mostrar essas provas suficientes para que a população entenda e não continue com essa dúvida com relação à condenação. Outros ministros também foram na mesma linha. Foi o ministro Flávio Dino, que pulou algumas etapas de justificativa de defesa e acusação, e também o ministro Zanin, que acabou apenas acompanhando a questão do relator. Então, para a população, é preciso ter o seguinte: o que tem que ter? Tem que ter provas consistentes e justificativas consistentes. A população não entendeu isso. Por isso que eu acho que a questão dessa pesquisa, ela caiu um pouco fora da realidade, porque não é isso, na verdade, que acontece com relação a movimentações no Brasil. Mariana, a gente viu falar do Corinthians. É isso. A gente viu falar... O Moraes disse que perdeu 1/3 do jogo do Corinthians por causa do voto do Fux. Olha que brincadeira dessa questão, gente. Isso passa a ser uma chacota em cima de uma ação, você condenando 8 pessoas que eram supostamente contra o Brasil, com crimes graves, e você vai brincar de jogo de futebol? É difícil. Mariana, tem uma coisa para falar. É bom lembrar também que o voto do ministro Fux, ele aniquila toda essa retórica de ditadura do judiciário, né? Mostra que o judiciário tem independência, que é possível divergir dentro do judiciário. E é sempre bom lembrar que o ministro Fux foi indicado pela Dilma. O Bolsonaro só foi presidente por conta dos ataques à Dilma e por conta do impeachment da Dilma. Então, aquela narrativa de que os ministros votam de acordo com quem indicou eles, também foi aniquilada, porque o Bolsonaro, que cresceu com o impeachment da Dilma só por causa do impeachment da Dilma, por causa daquele circo que foi feito no impeachment da Dilma, o ministro que ela indicou, que é o Luiz Fux, votou a favor do bolsonarismo. Então, votou 100% a favor do discurso bolsonarista. Então, assim, o voto do ministro Fux, ele aniquila todos os discursos do grupo político do Bolsonaro, tanto o de ditadura do judiciário, porque ele tem plena independência para votar daquele jeito, quanto o de que os ministros votam de acordo com quem os indicou, porque não é verdade. O próprio Fux, que foi indicado pela Dilma, defendeu o Bolsonaro. E num voto de 12 horas, né, trazendo as explicações em relação a como o José trouxe as denúncias e as provas, e principalmente quando desde lá de março ele trouxe a incompetência da primeira turma em julgar tudo isso, né? Ele esclareceu tudo isso, mas é minoria, né? Então, ele foi voto vencido, independente das 12 horas que ele trouxe, inclusive a população, e isso fez com que a população que acredita, inclusive, em tudo o que foi falado até hoje por parte da defesa do Bolsonaro, acreditasse ainda mais na realidade. Porque a partir do momento em que um ministro do Supremo traz detalhadamente o porquê discorda disso ou daquilo,
também puxando o que o Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro, também falou a mesma coisa, então a gente acaba que foi reforçado, na realidade, esse discurso. Não, e fora a questão da suspensão, porque, veja bem, uma ministra que fala que nós temos aqui 213 milhões de pequenos tiranos no Brasil, fazer uma votação em cima de uma ação que era voltada justamente para isso. Diante do ministro que fala que perdeu o Mandela, nós derrotamos o bolsonarismo, fica inerte, que é o Barroso, com relação a ser presidente, não jogar diretamente ali para o pleno. Diante do ministro que foi advogado do presidente Lula, né, que poderia ser também suspeito de votação. Diante do ministro de Abringa Pessoal, que é o ministro Flávio Dino, com relação ao presidente Jair Bolsonaro, que foi, inclusive, era ministro da Justiça quando aconteceu o ato não foi no governo Bolsonaro. Diante de tudo isso, mais a briga pessoal, o inimigo pessoal do presidente Bolsonaro e também, no caso do ministro Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro tratava ele também como inimigo, poderia também ter suspensão. Essas coisas não ficaram bem claras para a população, viu, Mariana? Queria só mandar um abraço aqui para o Ademar Rodrigues, ele manda um bom dia aqui para a gente. Paulo Sérgio Elias, bom dia, Mariana, bom dia, Flávia. Bom dia, grande Josiel. Obrigada pela participação, Paulo Sérgio Elias. Rebeca Ladislau também manda mensagem. Quando a galera do PT causava quebradeira em Brasília, era só manifestação. 2 presos e 2 pesos e 2 medidas. Que lindo, é o comentário dela. O Paulo Sérgio Elias concorda com a opinião da Rebeca. O Vitor Hugo Pinho Lourenço fala vergonhoso esse comentário do vídeo, dizendo que a população é contra a anistia. Marcelo Campos Pereira, bom dia, estou ligado assistindo lá do Jardim Primavera. Obrigada pela participação, Marcelo. Ana Borges, hoje no Brasil está tudo errado, e ela faz uma alusão a um ditado popular. Obrigada pela participação de todos aqui. Agora eu vou ver a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Mas antes eu queria trazer essa informação, porque todo mundo viu que na manhã desse domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deixou a prisão domiciliar em Brasília para realizar procedimentos médicos, né? Ele foi levado escoltado por um comboio da Polícia Federal ao Hospital DF Star, após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro deixou o hospital após procedimentos para retirar lesões na pele. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, foi realizada a retirada cirúrgica de lesões cutâneas, né? Lesões na pele. Bolsonaro retornou à casa dele por volta das 2h30 da tarde desse domingo. Segundo o hospital, será realizada a biópsia das lesões da pele retiradas nesse domingo e uma avaliação de tratamento complementar. Segundo exames laboratoriais, Bolsonaro está com anemia e uma tomografia do tórax mostrou uma imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração. O hospital afirmou que Bolsonaro recebeu reposição de ferro por via endovenosa. A anemia por deficiência de ferro detectada nos exames tem cura completa, claro, né? É só suplementação. É um distúrbio, então, todo esse problema é um distúrbio nutricional em ascensão nos tempos modernos, porque a alimentação acaba sendo mais baixa, né? Ele tem essas dificuldades também em relação ao intestino por conta da facada que ele levou, da tentativa de homicídio que ele foi vítima, né?